fechar. Não, nós estamos aqui para sermos usados por Deus. E Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele usa a sua igreja. É importantíssimo esse trabalho de oração. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo para nós fecharmos, não termos este culto, porque tem poucas pessoas, mas estamos aqui perseverando. Vocês não imaginam como é importante esse trabalho, como Deus tem usado a sua vida. Então é importante que você venha nessa expectativa: Deus vai usar a minha vida, Deus, Ele vai usar as nossas orações. Deus não precisa, mas Ele faz isso para a sua própria glória. Amém? Alguns anúncios. A nossa pequena obra está avançando. O pintor deu mais uma avançada aí. Disse para mim que tem sido difícil, porque esse tipo de parede, chapisco aí, consome muito. Então ele passou uma mão, já passou a segunda, e para ficar bem bonito, ele está dizendo. Então ele está até o aniversário da igreja, se Deus quiser, vai estar tudo aí finalizado. E se der também, vamos dar uma melhorada aqui dentro, Dia 24 de outubro é o nosso aniversário. Eu estou convocando aí os irmãos a estar aí. Será um dia de celebração, onde nós recordamos tudo aquilo que Deus tem feito. Geralmente nesse dia nós passamos um vídeo, com a história da igreja aí, daquilo que já aconteceu. E é muito bom você olhar para trás e relembrar, tudo que Deus tem feito no nosso meio. Então será um dia de festa. Então convido vocês a virem. Uma festa, para celebrar esse momento, honrar o nosso Deus. Então venha bem vestido, venha bem bonito, para nós juntos prestarmos o culto a Deus. Como eu falei, o bispo Weber virá nesse dia e será uma bênção, com certeza, assim como todos aqueles que vieram e pregaram a palavra de Deus. Vai ser uma bênção. É um momento especial, o bispo está aqui conosco, é importante isso, para ele conhecer a igreja também. E ele é um homem de Deus, então certamente será um dia abençoador. Estamos tomando todo o cuidado, cada bispo tem uma mania, então a gente tem que tomar cuidado aí para depois não puxar a nossa orelha. Nós estamos fazendo tudo aí primeiramente para glorificar a Deus. Amém? Então venha nesse dia, tá certo? A nossa campanha para essa pequena obra aí que estamos fazendo começou em agosto, vai até janeiro, tá certo? Então eu deixei bem aberto, cada irmão contribui com o valor que puder. O que eu peço é que mantenha até janeiro, por causa das nossas metas. Então estou trabalhando em cima daquilo que vai entrar até janeiro, tá certo? São os nossos anúncios. Se você tem uma contribuição, depois você pode colocar ali na salva, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite, uma pequena reflexão. Boa noite, pessoal aí da live. Sempre tem alguém. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, apenas o versículo 7. Carta de Tiago, capítulo 4, apenas o versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Diz assim o texto sagrado, Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesta noite. Já louvamos o Teu santo nome, já apresentamos a Ti as nossas orações, e agora nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que nessa pequena reflexão o Senhor possa me usar para abençoar a Tua igreja e aqueles que estão nos vendo pela live, que vão nos ver futuramente. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém.
Meus irmãos, Tiago, nesse capítulo, logo nos primeiros versículos, ele começa a mostrar alguns problemas que estava ocorrendo no meio dos cristãos, né? Esse negócio de problema em igreja é antigo, a igreja sempre tem problema. Problemas como contenda entre eles, versículo 1 mostra isso. Inveja entre eles, versículo 2 mostra isso. Tiago aqui fala sobre morte. Talvez fosse apenas uma maneira, né, de dar um exemplo, ou de fato houve um assassinato no meio dos cristãos. Há essa possibilidade, versículo 2 fala sobre isso. Tiago fala de pedidos errados, pedidos motivados por prazeres mundanos, versículo 3 fala isso. Tiago fala de adultério espiritual, versículo 4 mostra isso. Tiago fala também do cuidado, do zelo, do ciúme que o Espírito tem em relação às nossas vidas, versículo 5 fala isso. Versículo 6 fala de orgulho. Enfim, o texto é muito rico e poderíamos extrair desse texto algumas mensagens, sem dúvida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é o que o Tiago fala no versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Meus irmãos, vamos ser bem sinceros nessa noite. Tem muito crente vivendo o oposto ao que Tiago está falando. Ou seja, em vez do diabo fugir dele, infelizmente, muitos crentes é que estão fugindo do diabo quando há um embate, né? As Escrituras mostram claramente, não tem como esconder isso, que nós temos um inimigo, nós temos um adversário. 1 de Pedro 5,8 deixa muito claro, Pedro diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, aí ele diz, o inimigo de vocês, está falando para aquele grupo de cristãos, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então nós temos um inimigo. Meus irmãos, não se engane. O diabo, ele quer derrotar, ele quer tragar, ele quer destruir a nossa família. Ele é o nosso adversário, ele trabalha dia e noite para isso. Ele quer acabar com os nossos casamentos, não tenha dúvida disso. Ele quer acabar com a criação espiritual que nós damos aos nossos filhos. O tempo que lhe resta, ele vive procurando crentes, pessoas para devorar, crentes para abalar a fé. Sabemos que ele tem poder? Sim, sabemos. O diabo, ele tem um poder limitado, mas tem. Mas Tiago diz que esse inimigo, que tem poder, que está ao nosso derredor, que quer destruir nossas famílias, que quer acabar com os nossos casamentos, acabar com a criação espiritual que nós trabalhamos para dar aos nossos filhos, diz que ele pode fugir de nós. Tiago deixa claro. E é sobre essa questão que quero tratar, claro, né, não me prolongar, mas nessa pequena reflexão. Mas como colocaremos esse inimigo, esse adversário para fugir? Essa é a pergunta. E é interessante, eu estava pensando sobre isso, olhando, né, para o meio evangélico. É interessante que na cabeça de muitas pessoas, muitos crentes, para que o diabo possa fugir de nós, precisa haver algumas ações assim transcendentais, né? Algumas coisas bem, para o diabo fugir de nós. Como por exemplo, muitos pensam que para o diabo fugir de nós tem que haver consagração de 7 dias, 10 dias, 30 dias no monte. Tem pessoas que pensam isso. Ou tem que estar em jejum. E alguns, por incrível que pareça, pensam que você, nesse dia, não deveria ter cometido nenhum pecado, se é que alguém consegue. Apenas deixando claro que não tenho nada contra ir a monte. Por sinal, eu já fui a monte e quando eu quero eu vou também. Pelo ambiente que é gostoso, ficar no meu cantinho ali sozinho falando com Deus, só por conta disso. Só não creio que seja um lugar especial, como muitos pensam, um lugar singular para se orar. Não é isso. Crente que vai orar no monte não é mais poderoso do que aquele que não vai. Isso é bobagem, né? E quem pensa dessa forma é uma criancice. Então,
Não tenho nada contra monte, vou a monte quando eu, às vezes, tenho um tempinho, gosto lá de ficar no meu cantinho. Por sinal, tem muita figura, umas pessoas estranhas no monte, inventando um montão de coisa. Todo lugar tem pessoas assim, né? Mas se você for com o propósito de buscar a Deus, ficar no seu cantinho, é muito gratificante. Também não estou dizendo que jejum não seja importante, por sinal, jejuar é muito importante, muito importante. É uma disciplina espiritual tremenda e eficaz, sendo aplicada de uma maneira correta. Isso é importante. Mas enfim, alguns imaginam que para fazer o diabo fugir temos que gritar, né? Ou dizer para ele, está amarrado. Mas não é nada disso. Nada disso funciona. Na verdade, o diabo quer que você pense que seja assim, mas não é nada disso. Na verdade, o que o Tiago nos ensina é algo simples, que qualquer cristão pode colocar em prática. Que está o cerne, né? É simples, mas tem que colocar em prática. Mas o grande problema é que para muitos crentes, nos nossos dias, o ensino das Escrituras não é suficiente para eles. Esse é o problema. Na verdade, o que o Tiago vai nos ensinar, para muitos crentes, né, é pouco transcendental. Eles pensam, muitos pensam, para expulsar o diabo, um espírito maligno, precisamos muito de poder, né? Entre aspas. Mas Tiago nos ensina o segredo para que o nosso adversário fuja de nós e, claro, de qualquer espírito maligno. Então ele diz no versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Notem então que não é grite diante do diabo, não é isso. Não é dizer estar amarrado, não é passar 10 dias no monte. Mas a atitude certa é primeiramente se submeter a Deus. O que ele diz? Submetam-se a Deus, foi o que Tiago disse para esta congregação. O sentido dessa palavra no texto original é submeter-se ao controle de alguém. O sentido dela é de obedecer a alguém, tornar-se dependente de alguém, no caso aqui Deus. Então quando você faz isso, aí sim, o diabo ele foge de você. E aqui nos deparamos com um problema, pois muitos crentes em nossos dias se acham independentes e muitos são insubmissos. Muitos crentes têm dificuldade para se humilharem perante a palavra de Deus. Muitos têm dificuldade para obedecer a palavra de Deus, a praticarem a palavra de Deus. Toda hora eu ouço, né, as pessoas impressionadas, às vezes com tantas mensagens boas. Na internet tem muita pregação boa, mas não adianta só achar interessante ou ficar impressionado. Tem que submeter aquilo que é pregado, tem que obedecer aquilo que é pregado, tem que praticar. E submeter-se à palavra de Deus é submeter-se ao próprio Deus. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu só submeto a Deus, mas pensam que Deus vai estar na frente delas, né? E para isso elas vão submeter. Mas quando você submete a palavra de Deus, obedece, você está submetendo a Deus. Obedecer a palavra de Deus é obedecer o próprio Deus. Mas muitos crentes têm dificuldade de entender isso. Da mesma forma que não submeter a essa palavra, que não obedecer a essa palavra, está em submissão e em desobediência ao próprio Deus. Da mesma maneira. Então, se você quer de fato que o diabo fuja de você, você precisa se submeter a Deus, se submeter à sua palavra, se submeter ao controle de Deus, obedecer a Deus, viver na dependência de Deus. Essas atitudes nós vimos em Jesus. A submissão ao Pai, o seu controle, obediência, dependência, vimos tudo isso em Jesus. Meus irmãos, aqui está o segredo. Devemos então primeiramente nos submeter a Deus. Aqui está o primeiro ponto. Agora então vamos partir para o segundo ponto. Aí ele diz: resistam o diabo. Partam para cima do diabo. É a segunda recomendação dele. Então, depois que nós submetemos a Deus, aí então precisamos partir para cima do diabo, porque é uma guerra.
O grande problema de muitas vezes é que as pessoas querem resistir ao diabo, mas primeiro não querem submeter a Deus. Tem pessoas que são resistentes a Deus, ou seja, a sua palavra, as suas ordenanças, mas não conseguem resistir ao diabo e obviamente seus ataques, porque resiste a Deus, resiste à sua palavra e consequentemente não vão conseguir resistir ao diabo e seus ataques. E por que não consegue? Porque para resistir ao diabo precisamos não resistir a Deus, não resistir à sua palavra, não resistir às suas ordenanças. Precisamos nos submeter a Ele, precisamos obedecê-lo, precisamos estar em sua dependência. Meus irmãos, sem Deus em nossas vidas, sem Jesus, não existe a possibilidade de vencermos o diabo. Se não fosse Ele, se não fosse Jesus, o diabo já tinha acabado com as nossas vidas, com o seu casamento, com você. Só através de Jesus. Quando eu falei acima de ir ao monte, de se consagrar e fazer 7 dias de jejum, ou 10 ou 15, não disse que é errado. O ponto não é esse. Só que tudo isso sem submissão a Deus não tem nenhum valor. O problema de algumas pessoas é que elas pensam que a sua consagração, que o seu jejum, que a sua oração é que faz o diabo fugir deles, quando na verdade, quando essas atitudes que não são erradas não estão debaixo da submissão de Deus, debaixo do controle de Deus, debaixo da obediência, debaixo da dependência dele, o diabo ele não foge de nós. Então você pode até fazer tudo isso, que eu falei, mas tem que estar debaixo da submissão de Deus, debaixo do controle de Deus, debaixo de obediência e debaixo da sua dependência. Agora observem também que coisa interessante. Tiago diz: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago não diz que o diabo só fugirá do pastor, porque infelizmente tem alguns pastores que passam essa ideia, porque para eles isso é melhor. Então o crente fica preso ao pastor, quando na verdade todo cristão, todo filho de Deus pode colocar o diabo para fugir. Tiago não diz que o diabo só fugirá do pastor, ou do líder, ou do irmão mais espiritual, ou do irmão que ora muito, ou da irmã do círculo de oração. Não, ele não fala isso, mas de todo aquele que submete a Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso é fato, irmão, isso é Bíblia. Então os crentes não precisam, porque têm medo do diabo, ou então diante de alguma situação, vamos chamar o pastor. Claro, pode chamar o pastor, a gente está aqui para isso, mas você mesmo tem como agir contra o diabo. Vamos colocar isso em prática em nossas vidas, e vocês verão que o diabo fugirá de vocês. E mais, muitos perceberão que batalhas antigas, que muitos guerrearam há tempos, vão começar a ser vencidas, pois agora estão enfrentando esse inimigo, esse adversário, de maneira correta, submetendo a Deus, resistindo a Ele, e aí sim Ele foge de nós. A coisa se inverte. Portanto, agora quem foge é o diabo e não é você. Então, algo assim simples, que as Sagradas Escrituras nos apresentam, e muitas vezes as pessoas ficam procurando coisas mais complicadas, quando na verdade você tem que submeter a palavra de Deus, submeter ao próprio Deus e resistir o diabo. Se fala de ação, sair da passividade. Às vezes nós percebemos que Satanás está atacando as nossas famílias, a nossa própria vida, algumas situações, e ficamos sem fazer nada, quando na verdade você pode resistir ao diabo, às suas artimanhas, mas primeiro submeta a Deus, porque não é você que é poderoso, é Deus que é poderoso, é Jesus que é poderoso. Amém? Que essa pequena reflexão possa contribuir para a sua guerra diária, porque nós sabemos que a vida cristã
é uma guerra diária com o nosso inimigo. Amém? Vamos ficar de pé. Coloca a sua mão no coração. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é simples, mas ela é poderosa. Possamos praticar essa verdade que todos que estão aqui provavelmente já sabem, mas às vezes não atentamos. Precisamos viver uma vida submissa a Ti, em obediência à Tua palavra, praticar a Tua palavra e resistir ao nosso inimigo, ao nosso adversário, e ele fugirá de nós, ó Deus. Não encontrará brecha contra as nossas vidas. Possamos, ó Deus, diante dessa palavra, enfrentar melhor as nossas guerras, as nossas lutas, o nosso adversário, o nosso inimigo, nos submetendo a Ti, debaixo da Tua dependência, em obediência à Tua palavra, e atacando e resistindo o nosso inimigo, como acontece numa guerra. Obrigado por esta noite, pelos louvores que foram entoados a Ti, pelas orações e pela Tua palavra que fala conosco. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe rica, abundantemente. Deus abençoe o pessoal aí da live. Boa noite, até domingo. Se Jesus não voltar, estaremos aqui. Deus abençoe.